A sogra disse para o genro: se você fosse meu marido, eu botava veneno no seu café. E ele respondeu: ah, pois se você fosse minha mulher, eu bebi o café. Num asilo de velhinhos, um ancião se dirigiu a uma colega. Não podemos ter sexo, mas eu gostaria de ter alguém só pra segurar o meu órgão. Eu acredito que isso não faz mal nenhum, não. A coleguinha aceitou e durante 2 meses se encontraram para tomar sol no terraço. Ele botava o seu órgão pra fora e ela segurava. Um belo dia, ele desapareceu. Ela procurou por toda parte do asilo e finalmente foi encontrá-lo no quintal, sentado do lado de uma outra velhinha que segurava o seu órgão. A antiga companheira ficou indignada. Durante 2 meses eu segurei o seu órgão sem problemas. Agora você vem e me troca por essa outra? O que é que ela tem que eu não tenho? E o velhinho retrucou sorrindo: mal de Parkinson. A bichinha foi ao médico e reclamou: ai, doutor, o senhor tem que me ajudar. Eu não consigo mais sentir prazer na hora do sexo. O médico examina cuidadosamente. É claro que não era um hospital público, né? E depois dá o veredito: realmente o seu orifício anal está no estado deplorável. Sua única salvação é um transplante. Depois de alguns meses na fila, a bicha já estava desesperada. Quando certa hora da tarde toca o telefone. Era o médico: achei um doador com ânus em ótimo estado de conservação. Venha já para o meu consultório para fazermos o transplante. Horas depois, a bicha já estava recebendo alta. Agora você tome muito cuidado, viu? Aconselhou o médico na despedida. Mas cuidado, euzinha, mas nem morta. Antes que a bunda era minha, eu já não ligava. Imagina agora que é dos outros. Eu vou arrasar. Duas bichas conversando. Eu virei homossexual por causa de um provérbio. De um provérbio? É, querido, eu tinha um primo que ele ficava toda hora tentando me convencer a mudar de time. Aí um dia ele me falou esse provérbio: quando você sentir 2 bolas encostarem nas suas nádegas, não se desespere. O pior já passou. Em plena UTI, o sujeito não deixava ninguém dormir, só ficava reclamando da sorte. Mas que droga essa minha vida. Na minha infância diziam que a vida era legal, que tudo ia dar certo e etc. Fiquei adulto e a mesma droga. Cheguei à meia-idade e o negócio era ter calma pra encarar a velhice com sabedoria e bom senso. Fiquei velho e estou aqui nessa cama doente e como se não bastasse, de hora em hora vem um e enfia um baita supositório na minha bunda. E a bicha que estava no leito ao lado disse: quer trocar de cama, Santa? Estavam um carioca, um paulista e um baiano numa lanchonete, quando o carioca disse para os outros: meu irmão, esse cara que entrou aí é igual aquele curandeiro famoso da TV. Nessa hora os outros não acreditaram. Tô te falando, meu irmão, tem os mesmos traços que ele. O carioca se levanta e dirige-se ao homem e pergunta: ô meu irmão, digo, o senhor é o curandeiro, não é? Que ideia, rapaz. Eu acho que é o senhor sim. Tu é o curandeiro. Já disse que não, rapaz. Mas fale mais baixo. Pô, eu sei, você é o curandeiro. E tanto insistiu que o homem lhe diz baixinho: eu sou efetivamente o curandeiro. Mas fale baixo e não diga a ninguém. Senão isso aqui vai virar um pandemônio. Pô, mas eu tenho uma lesão no joelho desde pequeno. Me cura aí, brother. Não, milagres não. Você vai contar pros seus amigos, eu vou passar a tarde aqui fazendo milagre. O carioca tanto insiste que o curandeiro botou a mão no joelho dele e curou na hora. Pô, valeu, ficarei eternamente grato. E agradeceu emocionado o carioca. Sim, tá bom, agora não grite não e vá-se embora. E não conte pra ninguém. Logo em seguida chegou o paulista. E aí, meu? O carioca me disse que tu era o curandeiro e que tu curastes o joelho dele. Eu tenho um olho de vidro, me cura aí também, meu. Rapaz, eu não sou curandeiro, mas fale baixo. O paulista tanto insistiu que o curandeiro passou a mão nos olhos dele e curou. Ô louco, meu, obrigado mesmo. Agradece emocionado o paulista. Tá bom, vai-te embora, agora não conte pra ninguém. Mas o curandeiro viu ele contando a história aos amigos e ficou à espera de ver o baiano e vir até ele. O tempo foi passando e nada. Mordido pela curiosidade, dirigiu-se à mesa dos 3 amigos e botando a mão sobre o ombro do baiano começou a perguntar: e tu? Não queres que... O baiano se levanta bem ligeiro, dá um salto se afastando dele e diz: aê, meu rei, tu tira essas mãozinhas de cima de mim que eu ainda tenho 6 meses de licença médica.
O baiano é um povo alegre, acolhedor. O baiano faz um carnaval da melhor qualidade. E baiano também é motivo de muitas piadas. E o humorista nordestino teve um trabalho danado pra reunir elas aqui. Agora você pode se deitar numa rede e começar a se divertir com elas. Se bater um cansaço, vai ser de tanto dar risada. Mas aí é só ficar deitado uns minutinhos na rede que o cansaço passa, né não? O baiano chega numa estação de trem em Minas e pergunta ao bilheteiro: Oxente, o senhor sabe se o trem das 5 já passou, sabe? É, sim senhor, já passou. E o trem das 5h30 também já passou. E o Expresso Mineiro, que hora que vai passar? Daqui a meia hora. E o que vai para São Paulo? Meu senhor, por que o senhor não fala qual o trem que o senhor quer pegar? Aí eu te falo se passou ou não. Oxe, mas eu não quero pegar treninho não, senhor. Então por que você fica perguntando? É que eu quero atravessar a linha. E o senhor sabe como é que é, né? Eu gosto de andar bem devagarzinho. Dois baianos saíram da sua cidade natal para tentar ganhar a vida no sul, assim como a maioria dos nordestinos. Chegando lá, eles viram um homem sendo preso pela polícia e espancado. E a todo momento o policial dizia: cadê a farinha que você tava cheirando? Fala, 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 cadê a farinha que você tava cheirando? Percebendo aquele alvoroço todo, os dois baianos começaram a correr. Um olhou pro outro e falou: Cruz credo, corre Juninho, corre ligeiro. Rapaz, vamos embora daqui. O cabra ali tá apanhando que nem um burro só porque cheirou a farinha. Imagine se ele descobrir que a gente come. Certo dia, um baiano estava andando na sua motoneta quando de repente ele sofreu um acidente. 2 horas depois ele ligou pro SAMU. Alô? É do SAMU? Ô meu rei, já tem 2 horas que eu caí de moto aqui e ainda não apareceu ninguém. Será que vai demorar? Depois de anos de análise, o sujeito descobre, traumatizado, que além dele próprio, o pai, o avô e 5 tios tinham tendências homossexuais. O analista indignado pergunta: mas então ninguém gosta de mulher na sua casa? Ah, é claro que sim, doutor, minhas 4 irmãs. Num total de 5 pessoas estavam a bordo de um pequeno avião. Um advogado, um deputado, um médico, a bicha e um comandante. Repentinamente o avião começa a cair e os 4 paraquedas existentes são distribuídos. A bicha se agarra com o piloto, pois só havia um paraquedas para os dois. Como o paraquedas não abria, desesperado, o piloto gritou: nós vamos se lascar! E a bichinha freneticamente respondeu: será que dá tempo? Estava chovendo muito e uma grande poça havia se formado na frente de um bar. Um velho estava do lado da poça segurando uma vara com uma corda na mão e sacudia para cima e para baixo dentro da água. Um cavalheiro curioso perguntou o que era que ele estava fazendo. Eu tô pescando, né? Respondeu o velho. Ora, mas que homem mais tolo, pensou o cavalheiro. Então ele convidou o velho para tomar uma bebida no bar. Sentindo-se que ele deveria começar a conversa, quando eles estavam bebendo uísque, o cavalheiro perguntou: e quantos o senhor já pegou? Ah, você é o 8º. No consultório, o paciente pergunta: doutor, o senhor acha que eu tenho chance de viver até os 100 anos? Você fuma? Nunca fumei. Bebe? Detesto bebidas. E a sua alimentação, como é que é? Bom, eu sempre evitei gorduras e não como carne. O senhor joga, dirige carro em alta velocidade, sai com mulheres em noitadas regadas a sexo, drogas e tudo mais? Não, doutor, não costumo fazer nada disso. O médico ficou pensativo, analisando o caso, e alguns minutos depois disse: diz pra mim, o senhor quer viver até os 100 anos pra quê mesmo, hein? Você sabe quantas bichas são necessárias para trocar uma lâmpada? 6. Uma para dar um grito histérico quando a luz acabar, uma para trocar a lâmpada e 4 para fazerem uma algazarra enorme quando a luz acender. Uma velhinha tinha problemas para lembrar das coisas e iria receber a visita das suas amigas, que também não tinham uma boa memória. As amigas chegaram e a velhinha perguntou: vocês querem uma xícara de café? 2 minutos depois ela pergunta: querem uma xícara de café? 1 minuto depois ela pergunta: querem uma xícara de café? E assim continua por um bom tempo, até que as 2 amigas vão embora e comentam na saída: que velhinha mal educada, nem ofereceu um café. O filho da velhinha volta pra casa e pergunta pra ela: ô mãe, como é que foi a visita das suas amigas, hein? E a velhinha responde: meu filho, vocês acreditam que elas nem vieram?
Um homem encontra um amigo que há tempos não via. Então ele pergunta: e aí, Carlão, como é que vai? Poxa, rapaz, eu não posso falar agora, eu estou atrasado para uma audiência no fórum. Estou respondendo a um processo criminal. E o homem surpreso pergunta: mas o que aconteceu, homem? Rapaz, eu dei um chute numa barata. Mas não é possível? Por causa disso eles vão te processar? É, meu amigo, o problema é que a barata estava na cara da minha sogra. Um homem recebe um telegrama de uns bandidos. Olha, o negócio é o seguinte: nós sequestramos a sua sogra e a velha tá aqui com a gente, falou? O homem que detestava a sua sogra responde: peraí, eu só acredito se vocês me mandarem a cabeça dela como prova. A garotinha encontra o tio com um lenço amarrado no rosto, passando por baixo do queixo. Oi, tio, tá com dor de dente? Não, eu estou de luto por causa da minha sogra, que morreu faz uns 2 dias. Só que de vez em quando, não sei porquê, me dá uma vontade tão grande de rir. A velhinha entra num sex shop, toda trêmula, e pergunta ao vendedor: vocês têm vibradores? Temos sim, senhora, de vários modelos. Tem daqueles importados de 5 velocidades? Temos sim, senhora. Então me mostre como é que eu faço pra desligar essa merda. Havia um homem super musculoso que tinha toda a parte do corpo bronzeada, exceto a zona dos genitais. Como ele queria pôr tudo da mesma cor, foi pra praia, tapou-se todo com areia e deixou só os genitais tomarem sol para se bronzearem. Entretanto, 2 velhas senhoras passavam por ali e viram os genitais do homem ali no meio da areia, sem mais nada em volta. E uma disse pra outra: quando eu tinha 5 anos, não sabia o que era aquilo. Quando eu tinha 16 anos, eu experimentei aquilo. Quando eu tinha 25 anos, eu não passava sem aquilo. Quando eu tinha 40 anos, eu pagava por aquilo. E agora eu tô com 80 anos e essa merda cresce em tudo quanto é lugar. 3 senhoras muito velhinhas se reúnem para o chá da tarde. Puxa, eu acho que eu estou ficando esclerosa. Ontem eu me peguei com a vassoura na mão e não me lembrava se eu já tinha varrido a casa ou não. Ah, isso não é nada não. Outro dia eu me vi de pé do lado da cama de camisola. Eu não sabia se eu tinha acabado de acordar ou se eu tava me preparando para dormir. Ai, cruz credo, Deus me livre de ficar assim. Isola. Olhou pra cara das outras e emendou: espera só um pouquinho aqui que eu já volto, tem alguém batendo na porta. Final do expediente, o cara atarefado recebe um telefonema de uma funerária. Doutor Marcos, boa noite. Olha, estamos aqui com o corpo da sua sogra que acabou de falecer. E eu estou lhe telefonando para lhe informar os nossos planos. Plano 1, enterro, R$800. Plano 2, embalsamento, R$2.000. E por último temos o plano 3, que é a cremação, R$15.000. O senhor quer que ela seja enterrada, embalsamada ou cremada? O doutor Marcos, super alegre com a notícia, responde: pode fazer as 3 coisas, meu amigo, pois com essa velha aí a gente não pode facilitar. A sogra do Ricardo foi visitar sua mulher. Oi, filha, cadê o paspalho do seu marido? Ai, mamãe, ele tá aqui. Aí o Ricardo aparece e diz: oi, sogrinha, tudo bom? Eu não falo com idiotas. Ah, pois eu falo. Tudo bom com a senhora? Um brasileiro e um americano conversam. No meu país, existe uma máquina tão perfeita que, introduzindo farinha de trigo e água de um lado, saem pães quentinhos do outro, em poucos segundos. O brasileiro, querendo contar vantagem, disse: isso não é nada não, meu amigo. No meu país foi inventada uma máquina de fabricar bebida que é incrível. Você coloca a cana de açúcar de um lado e do outro sai um bêbado com 2 policiais segurando ele. Em uma entrevista de emprego, o contratante pergunta: você é baiano? Eu sou. Então fale, era só o que faltava. Mas menino...
Um bêbado chega em casa às 3 da manhã e, morrendo de medo da mulher acordar, nem acende a luz. Fica tateando no escuro. De repente ele tropeça em alguma coisa e cai de bunda no chão. Até aí tudo bem, se não tivesse uma garrafinha de uísque no bolso de trás da calça. Além de perder o uísque, ele ficou com a bunda toda cortada. Quando ele viu o sangue escorrendo, correu para o banheiro para colocar uns band-aid. E ficou de bunda pro espelho colocando um band-aid onde ele via sangue. No outro dia a mulher dele acordou ele aos bufetes. Mas que merda é essa, João Augusto? Você não tem vergonha não? Pô, mas eu só tomei 2 cervejinhas, Ivane. Como é que você disse que eu tava bêbado se você nem me viu chegar? Eu adivinhei. Quando eu olhei que vi aquele monte de band-aid grudado no espelho, meu amigo. Dois bêbados estavam no bar conversando quando um resolveu fazer uma aposta. Vamos apostar R$10 pra ver quem faz a melhor rima? Vamos embora, respondeu o outro. Então eu vou começar. Rima com rima, peguei tua prima. Todos ao redor caem na gargalhada. Aí é a vez do outro que manda. Rima com rima, peguei sua irmã. Mas nem rimou, seu besta. Mas que eu peguei. Um bêbado chega em casa e vê a mesa toda arrumada com alguns restos de comida do dia anterior. Morrendo de fome, ele resolve fazer uma boquinha. Ou melhor, devorar tudo que ele vê pela frente. Como seu estado não era dos melhores, ele acaba comendo um pequeno rato que estava em cima da mesa. Percebendo a burrada que ele fez, ele sai à procura de um hospital. Depois de rodar por alguns quilômetros em zigue-zague, ele vê um muro branco. Estaciona e sai correndo, sem saber que aquilo na verdade era um hospício. Me ajuda, doutor! Me ajuda, doutor! Ele grita pro primeiro homem vestido de branco que ele vê. Eu engoli um rato, doutor. O que é que eu faço? Então o louco de plantão resolveu examinar o bêbado e lhe prescreveu uma receita. O bêbado saiu de lá e foi direto pra farmácia. Seu farmacêutico! Gritou ele entrando no estabelecimento. Eu engoli um rato e o médico me deu essa receita. Traz esse remédio aí pra mim, por favor. O farmacêutico olhou pra receita e começou a rir. O que foi? Você tá rindo de quê, homem? Olha, meu amigo, aqui nessa receita está escrito assim: tomar um gato de 2 em 2 horas e colocar uma ratoeira na bunda. O bêbado chega em casa e é impiedosamente expulso pela mulher. Sem opção, ele vai pra um beco escuro e dorme. De manhã, com a ressaca de matar, ele nota que seu relógio sumiu. Então ele vai pra casa, toma um banho, faz a barba e sai pra trabalhar. Andando pela empresa, ele vê um funcionário com seu relógio no braço. Ei, cara, esse relógio aí é meu. E o sujeito se defende. Que nada, meu. Esse relógio eu peguei de um bêbado que eu fiz amor com ele ontem lá no beco. Nisso, ele olhou pro seu amigo e disse: rapaz, pensando bem, parece que só comeu, mas não é não, viu? Dois baianos estavam em uma casa, cada um deitado numa rede, quando eles começaram a discutir. Um olhou pra cara do outro e disse: ô, velho, tu vem pra cá pra tu levar um cacete, vem. O outro na mesma hora se revoltou e respondeu: eu não, vem você. Certo dia, uma mãe estava conversando com sua filha pelo WhatsApp quando a mãe disse: filha, eu trouxe um gato pra você. Ai, que bom, mãe, amei. Mostra uma foto dele pra mim. Então a mãe mandou a foto pra filha, que ficou horrorizada. Ai, mãe, ele tá morto, é? Não, minha filha, esse gato aí, ele é baiano, ele tá só descansando. Certo dia, um baiano muito do preguiçoso estava deitado dentro de casa quando passou alguém gritando que estava acontecendo uma enchente. E o baiano não acreditou naquilo. 2 horas depois, a água já estava batendo na sua rede quando ele exclamou: eita, Jacho, eu acho que inundou foi tudo. O mineiro foi pra Bahia e lá comeu um monte de coisa, vatapá, acarajé. Depois disso deu uma dor de barriga no mineiro. E chegando no banheiro tinha uma fila enorme. Daí ele pensou: desse jeito eu vou fazer tudo nas calças. E lá foi um mineiro em busca de um banheiro. Não encontrou, mas achou uma loja aberta e perguntou o seguinte: tem pinico aqui pra vender? E o dono da loja respondeu: o que é pinico? É uma bacia esmaltada que se usa pra fazer as necessidades. Aqui não tem nenhum desses não. E o mineiro, saindo da loja, avistou um e disse: aquilo dali é pinico. E o dono da loja respondeu: aqui a gente conhece por mineirinho. De qual tamanho você vai querer? Pequeno, médio ou grande? Tanto faz. Um que caiba uma meia dúzia de baiano já tá valendo. 3
velhinhos conversavam. Eu tenho 75 anos, mas eu estou em plena forma. Só meu estômago que anda rateando um pouco. Outro dia eu comi uma feijoada acompanhada de outras coisas. Depois eu me senti meio pesado, meio sonolento. Eu tenho 78 anos e eu também estou legal, mas eu acho que as minhas pernas andam fraquejando. Ontem eu joguei uma pelada na praia, depois nadei uns 2 quilômetros. À noite as minhas pernas estavam um pouco doloridas. Ah, pois eu tenho 80 anos, mas eu não sinto esses problemas não. Mas minha memória tá começando a falhar, sabe? Ontem de madrugada eu bati na porta do quarto da empregada, ela acordou assustada e falou: "O que é isso, seu Juca? Outra vez?" Acabo de falar com um amigo que mora lá, e ele me disse que nessa madrugada fez 6 graus negativos e a sensação térmica era de menos 20 graus. Ele mora no interior e a sua sogra está depressiva e não faz outra coisa a não ser olhar pela janela da cozinha. Ele me disse que se a situação continuar desse jeito não vai ter outra alternativa, vai ter que deixar a véia entrar. Dois compadres se encontraram depois de muito tempo sem se ver. Oi, Jeremias, como é que anda as coisas, hein? Ah, tá tudo bem, e você? Eu tô bem também. E como é que está meu afilhado? Ah, compadre, eu tenho uma péssima notícia pra você. É que o menino agora deu pra bicha. Mas não me diga, Jeremias. E como é que vai ser o filho mais velho? Ah, esse só libera quando bebe. Agora danado é que o menino vive bêbado, compadre. Nossa, mas não me diga uma coisa dessa. Quer dizer que ninguém na sua casa gosta de mulher? Mas é lógico que tem, né, compadre? Minha filha é doidinha por mulher. O sujeito todo apressado pergunta a 2 caipiras sentados num banco de praça onde ficava o banheiro público. Bem ali. Respondeu um deles, apontando em uma direção. Sem mesmo agradecer, o sujeito vai voando até o local indicado. Alguns minutos depois, volta aliviado e sorridente. Obrigado pela informação, camaradas. Não há nada tão bom quanto uma boa cagada. Quando um deles comentou: "Desculpe, seu moço, ou eu ainda não aprendi a cagar, ou então o senhor ainda não aprendeu a fazer amor, viu?" O casalzinho da cidade grande vai passar férias no interior. E o cara, empolgado com a sabedoria dos matutos, comenta com a namorada: "Olha, meu amor, você precisa ver. Eles têm os seus próprios métodos para adivinhar tudo o que vai acontecer. O céu, o cheiro do ar, a direção do vento. Desse jeito eles sabem se vai chover, fazer sol, essas coisas. Quer ver?" Diz ele se aproximando de um morador da região. "Ô, amigo, o senhor sabe me dizer se vai chover?" "Bom, agora não vai não. De tardezinha vai ventar um pouco e vai esfriar. Aí de noite sim, aí vem chuva." A moça olha atentamente e fica boquiaberta. O namorado comenta vitorioso: "Não falei? Eles têm o dom de ouvir o que a natureza tem pra dizer. Agora olha só a explicação que ele vai me dar." E volta-se novamente pro caipira. "O amigo pode contar pra gente como é que faz pra saber tudo isso?" "Bom, eu vi na televisão ainda agorinha." Um homem muito simples que sabia ler pouco chegou à cidade grande e ficou boquiaberto com tantos carros, tantos prédios, construções monumentais, viadutos, túneis, iluminação e etc. Parou diante de um prédio muito alto e ficou contemplando aquela construção incrível e desabafou para um homem que passava: "Olha só, seu moço, como é que é as coisas, né? Eles fazem uma coisa impossível dessa e depois ainda escreve na frente. É difícil." Estressado, o alto executivo de uma multinacional, seguindo conselhos médicos, vai passar umas férias na fazenda. Para passar o tempo, resolve ajudar nas tarefas cotidianas. No primeiro dia, o capataz da fazenda lhe sugere que ele espalhe um caminhão de esterco sobre um campo para prepará-lo para o plantio. Em poucas horas, o executivo está de volta. O capataz confere o trabalho está perfeito e ele ficou impressionado. "Agora eu gostaria que o senhor selecionasse essas batatas em 3 tamanhos diferentes: pequena, grande e média. Com a sua esperteza, vai conseguir terminar antes do final da tarde." No final da tarde, quando o capataz volta, fica estupefado ao ver o executivo sentado no chão, pensativo, com a batata na mão e 3 montinhos minúsculos na sua frente. E o capataz comentou coçando a cabeça: "Puxa, eu não entendo não. Eu não entendo como é que o senhor é tão esperto em uma tarefa e tão lerdo na outra." E o executivo justifica: "É, porque espalhar merda é comigo mesmo. Agora tomar decisões..." Joãozinho chega no meio da aula. "Atrasado outra vez, hein, Joãozinho? É a 3ª vez essa semana." "Desculpe, professora." "O que é que você pretende ser no futuro com esse seu tipo de comportamento?" "Eu pretendo ser político, professora."
No meio da aula de matemática, a professora vê que Joãozinho está distraído e resolve fazer uma pergunta. Joãozinho, quantos ovos tem uma dúzia? Não sei não, professora. Muito bonito, né? Vê se presta mais atenção na aula. Pode deixar, professora. Será que eu posso fazer uma pergunta pra senhora também? Pode. O que é que você quer saber? A senhora sabe quantas tetas tem uma porca? Não, respondeu a professora pensativa. Viu, professora? A senhora me pegou pelos ovos e eu peguei a senhora pelas tetas. Em um daqueles testes de sanidade, o doutor pergunta ao primeiro louco: o que o senhor faria se ganhasse R$1 milhão? Eu ajudaria a minha mãe, ela tá muito doente, e compraria um sítio na Bahia. O doutor libera o homem e analisa o segundo louco com a mesma pergunta. E o louco responde: eu investiria nos meus estudos, compraria uma casa na praia e viajaria pelo mundo. O médico libera o moço e observa que o terceiro louco está pelado, olhando para baixo com um espelho entre as pernas. O doutor fica espantado, mas mesmo assim faz a mesma pergunta. E o senhor, o que faria com R$1 milhão? Seu doutor, eu compraria uma bunda nova. O meu tá partido no meio. Português em viagem na Bahia decide ir ao banheiro antes de sair do restaurante em que havia acabado de almoçar. Como o banheiro estava muito cheio e ele já estava apertado, decidiu ir em um banheiro ao lado do restaurante que ficava no meio de um matagal. Ele entrou, fechou a porta, chapiscou a louça com toda a força, mas logo que terminou percebeu que não havia papel higiênico. Observando todo o banheiro, ele vê um enorme taturana na parede e exclama: ora pois, baiano limpa a bunda com escovinha? Pegou a lagarta, limpou a bunda com ela e logo sentiu a queimação. Indignado, ele reclama: só podia ser coisa de baiano? Até nisso tinham que colocar pimenta? O professor perguntou para Joãozinho: Joãozinho, quem nasce na Bahia é? Baiano. Quem nasce em Minas Gerais? Mineiro. E quem nasce no Rio? Aí é peixe, né, professor? Todo baiano, quando era criança, tinha um trauma, porque não podia ouvir aquela música que dizia assim: ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. O turista chegou pela primeira vez a Salvador. Ansioso por conhecer as famosas belezas naturais da Bahia, desembarcou no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Pegou um táxi e foi olhando para a cidade. No percurso até o hotel, ele passou pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães, pela Praça Luiz Eduardo Magalhães e pelo Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Poxa, eu não imaginava que o Luiz Eduardo era tão querido assim, comentou o turista. Além de querido, ele é um caso único, respondeu o taxista. Caso único? Por quê? Porque ele é o único baiano da história que morreu de estresse. Uma mulher vai ao médico que lhe dá uma péssima notícia: você tem 6 horas de vida. A mulher fica desesperada, vai pra casa e resolve gastar o tempo que resta da sua vida fazendo sexo com seu marido. Fazem sexo uma vez, ela pede pra repetirem. Fazem sexo mais uma vez, ela pede de novo. E eles fazem sexo pela terceira vez. Nisso ela pediu ao seu marido: ai amor, vamos fazer a quarta. Olha querida, por hoje chega. Amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo. Já você não precisa, né? Após muitos anos de casado, a mulher acorda muito feliz e diz: ai meu amor, hoje estamos fazendo meio século de casados. O que eu devo matar? Uma galinha ou um porco? Não, meu amor, que culpa os bichinhos têm da burrada que a gente fez? Quando um homem abre a porta do carro para uma mulher, ou o carro é novo, ou é a mulher que é nova. A noiva, ao chegar no hotel, diz para o noivo: querido, vamos fingir que já estamos casados há muito tempo. E o noivo concorda: tudo bem, querida. Você carrega as malas, então. Depois de uma longa noite tomando todas, 2 bêbados entram no carro para ir para casa. E um deles começa a gritar: fomos roubados, depenaram nosso carro. Nossa, é mesmo, roubaram o som, o volante, até o painel. Roubaram tudo. Socorro, polícia, socorro! Nisso, um guarda noturno que passava pelo local vê o escândalo e vai falar com eles: ei, vocês dois, por que é que vocês não param de gritar e sentam no banco da frente? Um bêbado vem cambaleando pela calçada e de repente seu chapéu voa, caindo no chão. Ele para, olha fixamente para o estimado objeto e diz, quase recitando: se não me abaixo, não te levanto.
Se me abaixo, não me levanto. E então conclui num tom melancólico: adeus, amigo, nos separamos aqui. O pai de Joãozinho estava desempregado há 2 anos e certo dia um cobrador bateu a porta do barraco onde ele morava. Quando o menino abriu a porta, o cobrador logo pediu pra falar com o chefe da casa. Meu pai não tá não. Então chama sua mãe. Ela também não tá não. Então me faça o favor de dizer para o seu pai que Adamastor Dias esteve aqui. Ele me conhece como Dias. Fala que eu venho amanhã pra receber as prestações atrasadas do sofá. Se eu fosse o senhor não voltava não, viu? Ora essa. Por que não? É porque eu vi meu pai dizer pra minha mãe que agora com esse novo governo ele vai comer todos os dias. Juvenal encontra o seu amigo caindo de bêbado na rua. Poxa, Vladimir, você aí, bêbado de novo. Pois é, rapaz. Você não jurou que não ia beber mais? Que agora era um outro homem? Rapaz, eu descobri que esse outro homem também adora cachaça, acredita? Naquele famoso circo, uma corajosa domadora fazia o seu show. Com um corpo escultural e vestida apenas de um biquíni minúsculo, ela deixa que o leão chegue muito perto e a plateia fica boquiaberta. Quando o feroz animal lambe a domadora, como se fosse um cachorrinho. No meio da plateia, um bêbado levanta e grita: ah, isso aí eu também faço. Algumas pessoas protestam, mas o show continua. Então a domadora senta no chão e o leão deita a cabeça sobre o colo dela, que acaricia sua juba. Ah, isso aí eu também faço. Voltou a gritar o bêbado. Um espectador resolveu desafiar: pô, cara, por que você não vai lá e entra dentro da jaula e mostra pra gente? A plateia aplaude e o bêbado aceita o desafio. Então o apresentador do circo leva ele até a jaula e convida o bêbado: pode entrar, valentão, vamos ver se você consegue. Nisso o bêbado interrompeu: opa, conseguir eu consigo, mas primeiro vocês têm que tirar o leão daí de dentro. Depois de passar a noite inteira no bar, o bêbado chega em casa caindo pelas tabelas. Bonito, hein? Você sabia que eu não dormi até agora esperando você chegar? Eu não acredito, não. E você sabia que eu não cheguei até agora esperando você dormir? Joãozinho era um garoto muito pervertido. Aos 9 anos de idade já tinha uma coleção de revistas pornográficas. Com 13 já tinha conta na locadora de filme pornô. E com 15 traçava todas as menininhas da escola, a empregada e algumas vizinhas. Na faculdade, Joãozinho, que já era Joãozão, ficou famoso pelo maior pegador do campus. Não se contentava só com a garota. Tinha 5 namoradas oficiais, fora uma dezena de não oficiais. Aos 35 anos já casado, mas com seus contatos extraconjugais, afinal de contas ninguém é de ferro, imagine ele. João começou a se sentir cansado. Toda vez que ia fazer amor com a sua mulher, sentia dores, fadiga e indisposição. Até que resolveu procurar um médico. Rapaz, você já fez muito sexo na vida. O gasto do seu membro é superior ao dos atores pornô. Eu sinto lhe informar, mas você vai ter que encerrar as suas atividades sexuais. João ficou pálido, trêmulo, sem conseguir dizer uma palavra. Sem sexo, a vida dele perderia o sentido. Isso não podia estar acontecendo com o pobre João. Doutor, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor avalie o que resta da minha capacidade sexual. Por favor, doutor. Me diga quanto tempo eu ainda tenho de vida sexual. O doutor examinou aqui, examinou ali e diagnosticou: João, você só tem mais 30 ereções. Então o nosso pobre amigo João foi pra casa desolado. Ao contar a notícia pra sua mulher, ela ficou penalizada e disse: ai, amor, se você só tem 30 ereções, nós não podemos desperdiçar nenhuma. Temos que fazer uma programação já. A programação eu já fiz, disse João, ainda muito abatido. Mas tem um problema, é que não deu pra incluir você. O menino diz à mãe: mãe, todos os meninos da sala estavam me chamando de bicha. E por que você não bateu neles, meu filho? Ai não, mãe, eles são tão lindinhos. Um velho fazendeiro tinha uma enorme fazenda há anos. Na fazenda tinha nos fundos um bonito lago. Ele tinha feito uma churrasqueira, mesas e cadeiras. O lago foi todo preparado para que todos possam tomar um banho gostoso e até praticar campeonatos de natação. Depois de muito tempo sem ir ao lago, o fazendeiro decidiu dar uma olhada geral para ver se ainda estava tudo em ordem. Pegou um grande balde para aproveitar e trazer umas frutas das fruteiras existentes pelo caminho e ao aproximar-se do lago escutou vozes femininas animadas se divertindo. Ao chegar mais perto, avistou
avistou um bando de jovens mulheres se banhando completamente peladas. Ele se fez presente e com isso todas fugiram para longe do fazendeiro, para a parte mais funda do lago. E uma delas gritou: "Não sairemos enquanto o senhor não for embora." E o velho respondeu: "Não, eu não vim aqui para ver vocês nadando não." E levantando o balde completou: "Eu só vim dar comida pro jacaré." O caipira veio pra São Paulo e ficou completamente perdido. Então perguntou pra um sujeito que estava sentado na praça fumando: Bom dia, moço. O senhor sabe dizer onde é que fica o terminal de ônibus da Praça da Árvore? Praça da Árvore. Isso, exatamente. Praça da Árvore. Fica ali, ó. A primeira rua à esquerda. Qualquer idiota sabe. Mas é por isso mesmo que eu vim perguntar pro senhor. Um paulista trabalhando duro, suado, de terno e gravata, vê um caipira deitado numa rede na maior folga. O paulista não resiste e diz: "Você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais?" E o caipira, sem nem se mexer, responde: "A inveja também." Dois caipiras se encontraram. "Ô Bastião, quanto tempo, homem? Conta aí as novidades." Novidade só que meu avô, meu pai, minha mãe, minha tia, meu primo, tudo morreram. "Mas tudinho morreram?" Tudinho. "Eita, diacho. Mas morreram de quê, Bastião?" De derrame. "Mas todos de derrame?" Pois é. Eles estavam na caçamba de um caminhão indo pra São Paulo. Aí do nada virou e derramou eles tudinho lá embaixo. Um grupo de amigos estavam jogando xadrez, disputando um pequeno campeonato. E um bêbado ficou de lado da mesa só assistindo. As horas vão se passando, 1, 2, 3, 4, 5, e o bêbado continua lá. Até que um dos amigos resolve ver se ele quer jogar. Ei, amigo, você tá aí olhando a gente jogar esse tempo todinho, já faz não sei quantas horas. Vem jogar também. "Não, eu não gosto de xadrez não. Eu não tenho paciência pra esse negócio não." Em uma cidade pequena, um policial detém um jovem motorista que dirigia em alta velocidade pela rua principal da cidade. E logo o rapaz tentou explicar: "Seu guarda, eu tenho um motivo para andar depressa." Cala a boca, você vai ter que explicar isso ao delegado. O policial então leva o infrator para a delegacia. Lá o rapaz insiste: "Mas senhor, escute, eu estou atrasado porque..." Quer calar essa matraca? Eu vou colocar você na cadeia. Só assim eu não escuto sua voz. Depois de um pouco mais de 1 hora, o policial vai ao motorista detido e diz: "Apesar de tudo, você tá com sorte, meu rapaz. Hoje é o casamento da filha do delegado. E ele deve estar na igreja todo feliz. Quando ele vier pra cá, estou certo que ele estará de bom humor e vai soltar você." "Eu não tenho tanta certeza, seu guarda", respondeu o rapaz com a voz resignada. "Eu sou noivo." Um certo engenheiro especialista não quis saber de outra função que não fosse a sua especialidade. Um dia chega em casa e sua esposa reclama: "Querido, o ferro não está esquentando, dê uma olhadinha por favor." "Querida, eu não sou técnico eletricista." No outro dia: "Querido, a pia entupiu, você não quer dar uma olhadinha não?" "Querida, acorda, eu não sou encanador." Na segunda-feira seguinte: "Querido, a torradeira está pegando fogo." "Querida, vê se acorda, eu não sou bombeiro, eu sou engenheiro." No final de semana, descansando, o marido descobre que tudo que a esposa havia reclamado estava em perfeito funcionamento. E ele pergunta: "Querida, quem fez todos esses reparos?" "Olha, querido, você lembra daquele seu amigo que você trouxe pra jantar aqui no sábado passado?" "Sim, eu lembro." "Então, ele se prontificou em consertar tudo." "Como assim? Ele fez tudo de graça?" "É claro que não. Ele me disse que eu poderia pagar de 2 formas. Ou eu faria outro prato igual que ele jantou aqui, ou iríamos para um motel." "E o que foi que você fez?" "Querido, vê se acorda, eu não sou cozinheira." 4 da manhã, um guarda noturno fazia uma ronda com a sua Yamaha quando viu um bêbado sentado na calçada. "Ô, meu amigo, são 4 da manhã, por que é que você não vai pra casa, hein?" "O senhor já ouviu falar que o mundo gira?" perguntou o bêbado. "Sim, e daí que o mundo gira?" gritou o guarda, já perdendo a paciência. "Bom, se o mundo gira, uma hora minha casa vai passar por aqui." Dois amigos estavam bebendo juntos. Um era aquele tipo chato que acha que entende de tudo e gosta de dar lição de moral nos outros. Não demorou muito para ele fazer um desafio para o amigo: "Me diga 5 marcas de uísque." O cara respondeu num fôlego: Black, White, Kurt, Shark, Chivas, Bell e Johnny Walker. O chato concordou com a cabeça e perguntou: "Agora 5 de cerveja." Brahma, Antártica, Caracu, Skol e Kaiser. O amigo então lhe fez a terceira pergunta: "Agora 5 marcas de camisinhas." John Tex, Ola e... Tá vendo aí?
aí, rapaz. Você anda precisando beber menos e fazer mais amor. Tinha 3 garotas diante de um espelho mágico. Elas se perguntaram o que ele fazia e de repente o espelho disse: bom, garotas, eu sou o espelho da mentira. Eu posso realizar um desejo de vocês, mas para isso vocês terão que dizer uma verdade. Dizendo a verdade, realizarei o desejo. Agora, se disserem uma mentira, aí vocês já eram. Eu irei fazer com que vocês desapareçam do mapa. E aí, alguém vai querer? Eu quero! A morena começou. Eu penso que eu nunca traí meu marido. Sou fiel a ele. Meu desejo é ser rica. De uma hora pra outra, a morena ficou rica. E a ruiva continuou. Bom, eu penso que eu sempre fui uma ótima secretária e trabalhadora. Meu desejo é ter todos os homens apaixonados por mim e rodeando a minha casa. E o seu desejo foi realizado. A loira, pra finalizar, disse: bem, eu penso que... Assim foi o fim trágico da loira. Desapareceu. A loira chegou em casa eufórica depois de fazer as provas do vestibular. Papai, sabe a última? Não. Sou eu. Pai de 2 gêmeas loiras de olhos azuis, o cara era muito ciumento. Quando elas completaram 17 anos, inventaram de ir numa festa. O pai não queria deixar, mas as meninas já estavam bem crescidas. A mãe encheu um pouco o saco do velho, que ele acabou cedendo, mas advertiu: não vão namorar com esse maconheiro vagabundo não, viu? Então as gostosinhas, as meninas saíram. O pai passou horas e horas acordado esperando elas voltarem. Quando o relógio bateu às 5 horas da manhã, elas finalmente entraram. Ai, meu Deus do céu. Mendigo, como é que foi essa festa? Namorar com algum vagabundo não, né? Pai, eu acho que não. O meu eu tenho certeza que era médico. Médico? Ele me apalpou a noite inteirinha. Antes que o pai brigasse, a irmã contou a sua experiência. O meu eu tenho certeza que era policial. Policial? Policial. Vocês precisavam ver o tamanho do cacetete que ele tinha no bolso. Na cama, completamente sem sono, Joãozinho grita pra mãe na cozinha: mãe, ei, traz um copo d'água. Fica quieto e dorme, Joãozinho. O garoto fica em silêncio por menos de 1 minuto. Mãe, ei, me traz um copo d'água. Não enche, moleque, vê se dorme. Mãe, eu tô com sede, traz um copo d'água, vai. Joãozinho, se eu for aí eu vou bater em você, viu? Tá, mas quando a senhora vier me bater, traz um copo d'água. O professor diz: quem se acha burro, fique de pé. Só Joãozinho se levanta. Então o professor fala: você se acha burro? E o garoto responde: não, é que eu fiquei com dó de ver só o senhor em pé. Essa é a história de Joãozinho, um menino muito simples que conheceu o jogo de truco. Joãozinho tinha 5 anos e pegou essa mania terrível. Ele só falava em truco. E a mãe dele perguntava: você não vai pra escola amanhã não, Joãozinho? E ele respondia: truco. Anos se passaram e Joãozinho só tinha uma palavra na sua mente: truco. Sua mãe começou a ficar preocupada, pois Joãozinho só sabia falar truco. Ela perguntava: Joãozinho, você quer jantar? E ele respondia: truco. Ela tornava a perguntar: você quer passear com a mamãe? E ele respondia: truco. Preocupada com o problema, a mãe finalmente resolveu consultar um médico. Descobriu que um tal Dr. Manuel, cujos métodos pouco ortodoxos costumava funcionar. É chegado o dia da consulta, a mãe de Joãozinho diz a ele: filho, se arrume que iremos ao médico. E ele responde: truco. Quando chegaram no escritório, o doutor diz à mãe de Joãozinho: por favor, senhora, deixe-nos aqui sozinho. E assim o Dr. Manuel começa a consulta. Qual é o seu nome? E Joãozinho responde: truco. E o médico retruca: 6, 9, 12. Terminada a consulta, a mãe de Joãozinho não via a hora de saber do resultado. Ela chega desesperada até o doutor e diz: e aí, doutor Manuel, o que é que o senhor acha que o meu filho tem? E ele responde coçando o queixo: olha, minha senhora, pra estar com essa confiança toda, eu aposto que ele tem um danado de um zap. A escola leva todos os seus alunos até uma delegacia, para os alunos aprenderem como a polícia trabalha. Joãozinho vê um cartaz com a foto dos assaltantes mais procurados. Ele aponta para uma das fotos e pergunta ao policial: esse bandido é realmente perigoso? É sim, meu filho. Os investigadores estão caçando já faz 8 meses. E por que vocês não prenderam ele quando tiraram a foto? Na aula de catecismo, o padre pergunta: quem aqui quer ir para o céu? Todas as crianças levantaram o braço, menos Joãozinho. Então o padre pergunta: ei, garoto, você não quer ir para o céu, não? Não posso não, padre. Minha mãe falou que eu saindo daqui para ir direto para casa.
Dois caras estão no bar discutindo a respeito da sua vida conjugal. Eu e minha mulher fazemos estilo cachorrinho. Diz um deles: ah, já sei, você pega ela por trás. Não exatamente. Eu fico sentado com a cara de coitado e ela deita e finge de morta. Lindomar se mudou da capital do Rio Grande do Norte para o interior do estado e se apaixonou por Lindalva, uma loira estonteante, oxigenada, é claro. Ai, Lindalva, eu vou preencher o vazio que existe na sua vida. O que ele não sabia era que Lindalva era mais rodada do que pneu de motoboy. Ai, Lindomar, eu só quero fazer sexo depois de 1 ano de namoro, dizia ela fingindo ser santa. E o tempo foi passando, Lindomar cada vez mais apaixonado e louco de vontade de levar a loira pra cama. Até que finalmente chegou o grande dia. Em um quarto de motel 5 estrelas, eles comemoraram 1 ano de namoro e finalmente fizeram sexo. A experiência foi um desastre. Na manhã seguinte, Lindalva reclama: ai, Lindomar, pelo amor de Deus, ontem à noite tu tava tão fraquinho, pois fique sabendo que eu não senti nadinha. Você disse que queria preencher o vazio da minha vida, mas com esse negocinho desse tamanho não vai dar não. Eu sei, é que quando eu falei que ia preencher o vazio da sua vida, eu não pensei que fosse um vazio tão grande. Durante uma apresentação, um ventríloco estava contando todo o seu repertório de piadas de loira com o seu marionete Zequinha. De repente, uma loiraça se levanta e começa a discursar: já ouviu o suficiente das suas piadas denegrindo as loiras, seu idiota? O que faz você pensar que pode estereotipar as mulheres desse jeito? O que é que tem a ver os atributos físicos de uma pessoa com o seu valor como ser humano? São caras como você que impedem que mulheres como eu sejam respeitadas no trabalho e na comunidade, que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial como pessoa. Por sua causa e por causa de pessoas da sua laia, perpetua essa discriminação, não só contra as louras, mas contra as mulheres em geral. Tudo em nome desse pseudo-humor. Perplexo e envergonhado, o ventríloco começa a se desculpar: minha senhora, não foi a minha intenção. E a loira, em tom raivoso, interrompe: olha, o senhor, cale a sua boca e fique fora dessa, que eu estou falando com esse rapazinho desprezível que está sentado no seu colo. Uma mulher viaja por 2 dias para visitar uma amiga doente. Quando ela volta ao apartamento, seu filhinho abraça dizendo: Mamãe, adivinha o que aconteceu? Ontem, enquanto eu estava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha, eles tiraram a roupa, deitaram na cama e o papai pulou em cima dela. A mãe pega o filho pela mão e diz: não diga mais nada. Vou esperar seu pai voltar e você vai repetir isso da mesma maneira que me contou. O pai volta do trabalho e a mulher lhe joga na cara: eu vou embora. Vou fazer as malas e vou embora. Mas por quê, meu amor? A mãe então fala pro filhinho: Juninho, fala agora, conta pra ele o que você me contou. E o menino começou: ontem, enquanto eu tava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha. Eles tiraram a roupa e deitaram na cama. E o papai pulou em cima dela. E eles fizeram igualzinho ao que você e o tio Fernando fizeram quando o papai viajou no mês passado. Um bêbado fala pro seu amigo: lá em casa, eu e a patroa somos organizados. A gente toma metade água e metade cerveja. Como é o negócio? Vocês misturam água com cerveja? Não, ela toma água e eu tomo cerveja. Em uma segunda-feira, como outra qualquer, a morena chega ao escritório desanimada. E uma colega de trabalho loira pergunta: o que foi, amiga? Por que essa cara? Ai, é que sexta-feira meu marido chegou com um buquê de flores. Ué, isso não é bom não, mulher? Bom nada. Por causa desse maldito buquê, eu tive que passar o final de semana inteiro com as pernas abertas. Sério? Mas será possível que não tem um vaso na sua casa, mulher? O bêbado entra em casa cambaleando, erra a porta e vai direto pro banheiro. Sua mulher acorda com um barulho, joga o bêbado debaixo do chuveiro e começa a xingá-lo de tudo quanto é nome. Ensopado, ele diz: tudo bem, eu sou tudo isso aí que você tá falando, mas pelo amor de Deus, me deixa entrar dentro de casa que aqui tá chovendo que só a bexiga. 5 horas da manhã, um bêbado está cambaleando pela rua e para de frente a um poste. Depois de ficar alguns segundos olhando para o dito cujo, ele fecha a mão e começa a bater nele, como se fosse uma porta. Nisso passa um cara tirando onda e mexe com ele. Ei, bêbado, não adianta bater não tem ninguém em casa não. É lógico que tem.
Você não tá vendo que a luz tá acesa, não? Na delegacia, o guarda entra trazendo um cara que aparentemente está sóbrio, mas afirma o contrário. Prendi o elemento porque ele está completamente embriagado, seu doutor. O delegado olha o sujeito de cima a baixo e pergunta: como é que você chegou à conclusão que ele estava embriagado? Ele tava na maior discussão com o motorista de táxi, doutor. Ué, e o que é que isso prova? Acontece que no local nem tinha táxi e nem muito menos motorista. Como enlouquecer um homem? Esconda o controle remoto da TV e do som. Bata a porta do carro com força. Jogue a chuteira ou tênis de futebol que ele deixa na área de serviço e diga que foi a faxineira. Ponha sempre todas as cervejas no congelador e deixe lá até congelar completamente. Use o espelho retrovisor interno do carro para passar batom e deixe-o completamente desregulado. Sempre congele o vinho dele. Sempre congele o uísque dele. Quando ele estiver mais alegre do que o costume, pergunte: você bebeu? Convença ele de que você sabe cortar o cabelo e corte o dele. Se ele demorar a colocar a camisinha, diga: não fique nervoso. Se não der certo hoje, a gente termina amanhã. Bata fotos no momento em que ele estiver fazendo careta. Quando ele se queixar que saiu com a cara de panaca, diga: mas você é assim mesmo. Dê 2 camisas de presente pra ele. Quando ele usar uma, pergunte se ele não gostou da outra. Trate-o com objetividade científica e diga: já tive 3 maridos e em termos de aproveitamento, você é o do meio. Quando ele não conseguir consertar qualquer coisa, exclame: precisamos chamar um homem para consertar isso. Dicas masculinas para mulheres. Chorar é chantagem emocional. Diga o que quer. Indiretas sutis não funcionam. Não cortem os cabelos. Nunca. Às vezes, nós não pensamos em vocês. Conviva com a ideia. Livre-se do maldito gato. Qualquer coisa que tenha dito ou feito há 6 ou 8 meses atrás não é aceitável como argumento numa discussão. Qualquer coisa que você vestir ficará bem mesmo. Cristóvão Colombo não precisou de ninguém falando qual era o caminho. Nem nós. Você tem sapato demais. Se você estiver achando que tá gorda, é porque provavelmente está gorda. Por favor, não nos faça essa pergunta. Anote datas especiais, aniversários, etc. em um calendário de forma bem visível. Sim, fazer xixi de pé é mais difícil de acertar o alvo do que sentado. Sim e não são respostas perfeitamente plausíveis. Uma dor de cabeça que dura 17 meses é um problema sério. Vá ao médico. Domingo é igual a esportes. Se você não se veste como uma modelo de lingerie, não espere que nós nos comportemos como galãs de novela. Se uma coisa que nós dissemos pode ter 2 interpretações e uma delas te deixa triste ou com raiva, nós tivemos a outra intenção. O direito de comparação é sagrado. Se vocês não nos deixam olhar para outras mulheres, como poderemos perceber quão lindas vocês são? Você pode nos pedir para fazer uma coisa, ou nos dizer como gostaria que fosse feita. Nunca as 2 coisas ao mesmo tempo. Mulheres vestindo blusinhas decotadas ou íntimos sutiãs de biquíni perdem o direito de reclamar que nós não tiramos os olhos dos seus peitos. Você já tem bastante roupa. Nada diz melhor eu te amo do que o sexo. E por fim, a melhor de todas: não esfregue a lâmpada se você não está com vontade de ver o gênio. Um casal está indo em lua de mel para Salvador. No voo, a garota diz que tem uma confissão a fazer. O motivo pelo qual ela não aceitou fazer sexo antes do casamento é que ela não tem seios. E ela ficou com medo de que o namorado não quisesse casar. O noivo responde que ela não precisava se preocupar. Afinal, eles se amam e que o sexo não é tudo no casamento. Pouco depois, o noivo diz que tem uma confissão a fazer. Ele mostra a barriga e diz que o que ele tem logo abaixo é como o de um bebê. E que ele também não queria contar antes do casamento, de medo que ela fosse romper o noivado. A noiva responde que não precisa se preocupar, que afinal de contas eles se amam e que sexo não é tudo num casamento. Jamais aliviados por terem contado os seus segredos, os dois vão para o hotel feito 2 pombinhos apaixonados. Quando vão para a cama, a noiva tira a roupa e realmente ela não tinha seio algum. É plana como uma tábua. E o noivo tira suas roupas também. A noiva dá uma olhada no noivo nu e cai no chão, desacordada. Quando volta a si, o noivo diz: mas eu te avisei no avião. Por que você desmaiou? Você disse que era como um bebê. E é 3,50 kg. Um homem chega correndo em casa e exclama para a mulher: pode fazer as malas, ganhei na loteria. E a mulher pergunta: é para colocar roupa de inverno ou de verão? Pode pegar todas, você vai embora.
Na sala de aula, a professora pergunta: Joãozinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser punk, professora. Punk? O que é que um punk faz? Ah, um punk ele bebe cerveja, anda de moto e faz muito sexo. Ouvindo isso, a professora ficou chocada e mandou Joãozinho pra diretoria, onde ele contou a história e tomou uma suspensão. Já em casa, ele desabafa: Mas eu tomei uma suspensão na escola só porque eu disse que queria ser punk. Mas punk? O que é que o punk faz, meu filho? Ah, mas um punk ele bebe cerveja, anda de moto e faz muito sexo. Ouvindo as palavras do filho, ela deu-lhe uma surra e mandou para o quarto de castigo. Por lá ele ficou durante algumas horas pensando até que voltou para tentar se desculpar com a mãe. Mãe, mudei de ideia. O que foi? Mudou de ideia como? O que é que você quer ser agora? Eu resolvi que eu quero ser um punk júnior. Ah, é? E eu posso saber o que é que um punk júnior faz? Anda de bicicleta, toma guaraná e só fica vendo revistas pornográficas. Num shopping lotado, Joãozinho, perdido, desesperado, vira-se para um dos seguranças e pergunta: Seu guarda, o senhor não viu uma mulher passar por aqui sem um garotinho assim como eu? Naquela casa tinha uma empregada muito boazuda chamada Creuza, um garotinho muito curioso chamado Joãozinho e um pai muito tarado chamado Braulio. Certo dia, Joãozinho perguntou na frente da empregada: Ô pai, o que é que a Creuza tem no meio das pernas? Os dois ficaram um pouco encabulados, mas o pai respondeu: Uma garagem, filho. Ah, é? E você, pai, o que é que tem no meio das pernas? Eu tenho um caminhão, filho. Respondeu o pai olhando com ar de safadeza pra Creuza. Quando Joãozinho foi dormir, ele aproveitou o papo e pediu pra Creuza para deixar ele estacionar o caminhão na garagem. Ela gostou da ideia e os dois foram para o quarto. Quando o pai dele estava manobrando o caminhão várias vezes na garagem de Creuza, Joãozinho entra no quarto e fala: Bibi! Ô pai, tira o caminhão da garagem e deixa eu estacionar meu fusquinha. Final de ano, Joãozinho volta às aulas. Vê o pai fazendo as contas todo preocupado e diz: Pai, eu tenho uma boa notícia pra você. Você não vai precisar comprar livro da escola pra mim esse ano. Que maravilha, meu filho. Mas o que foi que aconteceu? Ganhou livros de algum concurso na escola, achou dinheiro na rua, ganhou na Mega Sena? Que nada, pai. Eu repeti foi de ano. Joãozinho conta ao pai o zero que levou em matemática. A professora perguntou quanto dá 2 vezes 3. Eu respondi que são 6. Então ela me perguntou quanto dá 3 vezes 2. E não é a mesma merda? Pois é, foi o que eu respondi. Uma loira entra numa biblioteca e grita: Eu quero um x-salada! O bibliotecário diz: Shh, moça, fale baixo. Se você não percebeu, isso aqui é uma biblioteca. A loira ficou envergonhada, se desculpa e diz bem baixinho: Eu quero um x-salada. Uma mulher contratou um empreiteiro para pintar a sua casa. Ela leva o homem para o segundo andar da casa para explicar qual cor ela vai querer em cada aposento. Quando entram no primeiro quarto, ela diz: Eu acho que eu vou querer esse quarto aqui pintado de bege. O empreiteiro anota num bloquinho, vai até a janela e grita: O lado verde pra cima! Então ele fecha a janela e segue a mulher até o outro quarto. A mulher fica um pouco confusa, mas continua: Para esse quarto eu pensei azul claro. Mais uma vez o empreiteiro anota no bloquinho, vai até a janela e grita: O lado verde pra cima! A mulher fica desconcertada, mas não comenta nada. O quarto seguinte ela diz que quer pintado de rosa. Mais uma vez o empreiteiro anota, abre a janela e grita: O lado verde pra cima! Curiosa, a mulher não aguenta e pergunta: Por que você fica gritando o lado verde pra cima cada vez que eu digo a cor de um quarto? E o empreiteiro sorri e explica: Ah, dona, não é nada com a senhora não. É que eu estou com a equipe de loira lá embaixo plantando um gramado do outro lado da rua. Depois de 3 meses de namoro com aquela loira irresistível e cansado de ficar só nos amassos, o sujeito resolve que daquela noite não passa. Durante um passeio, ao avistar 2 cachorrinhos fazendo sexo, o moço arrisca: Que tal a gente fazer que nem aqueles 2 cachorrinhos? Ah, por mim tudo bem, mas vamos procurar outra rua porque essa daqui eu sou muito conhecida.